Olá, esse é o Savingcast, o seu podcast da Saving Cloud. Confira a edição de hoje. Seja você muito bem-vindo. Eu sou Marcos Barbosa e nós seguiremos juntinhos por pelo menos uma hora nesse bate-papo sobre gestão de negócios, de desenvolvimento de software e SaaS. E para falar sobre o assunto e dividir toda a sua experiência na gestão de um negócio, nós convidamos o Renato da RAG Sistemas, que vai abordar sobre os desafios enfrentados para gerir empresas desse segmento e como um todo no geral, todos os custos envolvidos, as vantagens e desvantagens de se ter um negócio aqui no Brasil, a relação do mercado com empresas de soluções SaaS e desenvolvimento de softwares e as dificuldades enfrentadas e superadas, além, é claro, das oportunidades que surgiram advindas da pandemia que se instalou no mundo e que abalou a economia aqui no Brasil. Ainda sobre esse tema, nós vamos abordar também sobre gestão de softwares. A gente vai falar sobre os principais desafios de uma empresa de solução de software e SaaS. Vamos trazer conselhos para gestores e empreendedores sobre o mercado de software, no caso. Abordaremos também sobre a importância no planejamento estratégico, além das diferenças entre manter uma solução em hospedagem local ou em nuvem, ok? Esses são alguns dos aspectos que a gente vai trazer hoje aqui nesse bate-papo. O nosso convidado de hoje, ele é especialista em gestão de negócios e sistemas ERP, ele é consultor em gestão empresarial e planejamento estratégico e ele é diretor do grupo RAG Empresarial. Então chega de espera, a gente vai receber agora esse convidado querido, que é o Renato da RAG Sistemas. Vou colocar ele aqui com a gente. Muito boa tarde, Renato. Como que vai você? Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todos. Tudo jóia. Renato, agora o espaço é todo de você, tá? Fica à vontade para falar, se apresentar. É com você a palavra. Boa tarde a todos. Como o Marcos disse, meu nome é Renato. Eu tenho um grupo de empresas na área de sistemas e consultoria. E nós começamos aí, vou contar um pouquinho da história para vocês. Nós começamos aí há 26 anos atrás, quando nós elaboramos um ERP para o mercado de serviços e começamos on-premise, né? Servidores locais, pessoal de campo, fazendo instalações e tudo mais, e a gente percebeu que isso custava muito, né? Então nós resolvemos ir para SaaS, que é o software como serviço, porque isso é uma tendência de mercado. Na época era, né, que o SaaS chegou no Brasil no ano de 2000, e nós estávamos aí em 2004, 2005, mais ou menos isso. E quando nós fomos para a área de serviço, nós descobrimos que esse era o caminho e era a tendência mundial mesmo. E conquistamos em curto espaço de tempo 120 empresas, né? Para um ERP, 120 é um número que parece ser pequeno, né, por uma escala de um aplicativo qualquer, mas para um ERP, 120 clientes em 2, 3 anos é bastante, é uma conquista bem grande. E a gente constatou que o serviço era muito bem executado, né? Na época nós fizemos a parceria com a Saving Cloud e estamos até hoje com eles, sem problema nenhum, sem dúvida nenhuma. Um serviço impecável, e hoje nós estamos com mais de 270 clientes em 18 estados e conexões de Lima, no Peru, em Miami, nos Estados Unidos, e algumas conexões na Europa também. Então, a nossa história é esta, né? A gente vem de uma história no início de consultoria de gestão, treinamento de empresas, e a gente vai até falar um pouquinho mais sobre essa questão de treinamento no software de serviços também. Mas eu acredito que agora dê para as pessoas, para todos que estão assistindo, terem uma ideia do que é o nosso trabalho. Renato, agora a gente vai para as perguntas, certo? Eu vou então para a primeira pergunta, que é a seguinte: quais os principais desafios de uma empresa para a solução de software? Olha, são muitos desafios, né? No mercado pandêmico, como nós estamos vivendo hoje no mundo, os desafios são muito maiores, né? O usuário, a pessoa, quem consome sistemas hoje,
é o nosso cliente, né? Ele ficou muito exigente, né? Porque a unidade monetária, de uma maneira geral, ficou muito mais valiosa. Então, eles exigem bastante hoje e a empresa precisa estar preparada para isso. Então, a primeira coisa que eu considero importante é manter a tecnologia sempre modernizada. Nós temos que estar sempre atentos aos novos métodos de trabalho, às novas tecnologias, às linguagens que se usam hoje nos sistemas. Hoje a gente tem muita facilidade, né? Porque antigamente a gente desenvolvia tudo, como a gente costuma dizer no meio, na unha. Hoje a gente tem muita solução pré-preparada. E a gente tem que estar sempre atento às melhores, às mais avançadas, às que dão maior facilidade para essas empresas, né? Um ponto que a gente vai falar bastante ainda é a questão do custeio da mão de obra. Isso é um ponto, é o calcanhar de Aquiles numa empresa de desenvolvimento. Já que os custos dos serviços, os custos diretos do fornecimento de um sistema como serviço, são muito fáceis da gente perder o controle. Então, a gente trabalha com alguns centros de custos aqui dentro da empresa, e o centro de custos que a gente mais tem atenção é a parte técnica, né? Então, o setor de desenvolvimento, o setor de suporte, o setor de Help Service Desk, a gente está sempre atento porque no serviço, diferentemente da indústria e do comércio, no serviço, a matéria-prima é a mão de obra. É a mão de obra do programador, é a mão de obra do analista, é a mão de obra do documentador, né? A pessoa que faz a documentação de sistema, que faz toda a parte de apostilagem, vídeos explicativos e toda essa retaguarda. Isso tudo a gente tem que estar muito atento, porque é aí que se consome mais dentro de uma empresa de desenvolvimento. E o controle todo da gestão, sem dúvida, né? A administração, a área financeira, a área comercial, tem que ter atenção, mas principalmente no custeio da mão de obra direta, do fornecimento e do desenvolvimento de um software. Eu acredito que sejam esses 3 pontos. Vamos a mais uma pergunta então, Renato. Quais os conselhos você pode dar para um gestor ou empreendedor do mercado de software? Tem uma coisa que para a gente foi assim crucial e fez com que nosso sistema hoje, nosso software, se tornasse diferenciado no mercado. Hoje nós somos líderes no segmento de locação e eventos e serviços, né? Você não tentar inventar a roda, você tem que tentar inventar um novo e revolucionário tipo de suspensão, porque a inovação está em moda, né? Então você tem sempre que estar inovando. A roda todo mundo vê, a suspensão ninguém vê. Então a suspensão ela foi escolhida porque ela está fora do olhar da concorrência. O que eu quero dizer é que você tem que ter algumas coisas dentro do seu sistema que sejam únicas e que dificilmente o concorrente assista, né? Dificilmente o concorrente consiga enxergar. A gente fala que a maior estratégia que existe na face da Terra é a surpresa. O exemplo disso é o cavalo de Troia, né? As pessoas devem conhecer essa história. A surpresa é a maior estratégia. E a gente precisa de estratégias para poder desenvolver a empresa. Então, a gente tem que tentar colocar alguma coisa no sistema que dificilmente o concorrente vá conseguir identificar. Isso se torna um diferencial de mercado. O software próprio, ele sempre tem uma maior expectativa de lucro em escala de tempo, diferente das empresas que desenvolvem para terceiros, né? As empresas de birô de desenvolvimento. Essas também estão bem posicionadas no mercado se ela tem um bom programa de trabalho, se ela tem um conteúdo agregado para oferecer para o cliente. Mas eu acredito que o software como serviço, né? Eu digo isso porque o nosso é um sistema próprio, a gente não desenvolve para terceiros, a gente desenvolve o nosso próprio sistema. A gente instala uma tecnologia nesse sistema de forma tal que seja diferenciada para o mercado. Então, eu aconselho, voltando um pouco na segunda pergunta, que você esteja sempre atento ao custeio da mão de obra, que você tenha sempre uma boa documentação, que você esteja atento ao que o mercado está pedindo, né? Já que
Ninguém compra produtos, as pessoas compram necessidades, elas compram o suprimento de uma necessidade, né? Uma pessoa não compra um portão eletrônico para a casa dela, ela compra a necessidade da segurança na hora de entrar em casa, ela compra a comodidade de abrir o portão sem descer do carro e assim por diante. Então, o software, como serviços, também tem que ter o suprimento da necessidade do cliente. Então, a maior atenção é olhar para o cliente e verificar o que é que ele está precisando. Certa vez, uma pessoa descobriu que ninguém mais queria ligar para a companhia de táxi para pedir um táxi. Eles queriam apertar um botão no celular e pedir não um táxi, mas um serviço mais personalizado. E assim surgiram as empresas de transporte alternativo, Uber e etc. Tá bom? Eu acho que é por aí. Certo, realmente. Renato, vamos a mais uma pergunta, então. Quais os detalhes fundamentais que você recomenda, né, no planejamento de uma solução de software? Olha, identificar um bom mercado é a primeira coisa. Eu me lembro na época que a gente resolveu desenvolver o nosso sistema para alocação de serviços, de eventos, que não existia sistema nessa área. Então, nós resolvemos entrar nisso. E estudamos durante um ano todas as necessidades que o empresário de locação para equipamentos e locação para eventos e eventos de um modo geral, todas as necessidades que eles tinham. E listamos tudo isso. Fizemos um documento com a lista de tudo aquilo que a gente colheu no mercado. Então, identificar um bom mercado, que tem uma boa expectativa de demanda, também é importante, lógico. Mas a gente tem que lembrar que primeiro tem que fazer um levantamento das necessidades. Depois, descobrir dentro dessas necessidades quais são os valores que eu vou agregar no meu produto para que ele atenda essas necessidades desses clientes, né? Traduzir isto em produto, em software, né? Que é o nosso produto. E não poderia dispensar a atenção às regras de negócio deste mercado, sem dúvida. Eles trabalham de forma específica. Nós temos um caso de alguns clientes aí que falam: o seu sistema é ótimo porque eu consigo montar uma agenda do técnico que vai para os eventos, né? Então, é uma forma de atender e de ter uma identificação desse cliente com o meu produto. Isso é importante, né? Uma proposta de fornecimento consistente e diferenciada, não só preço, não só a forma de distribuição, né? Os 4 P's que a gente fala em marketing, né? Preço, produto, ponto e promoção, né? Então, ter o conjunto de fornecimento fácil, né? Hoje, você compra aplicativos com um clique na tela do seu computador ou com um clique na tela do seu Android, né? Do seu mobile. Por quê? Porque esse se tornou o formato de fornecimento consagrado mundialmente. Eu não poderia deixar de dizer também sobre uma boa pré-análise, depois que você descobre esse mercado, depois que você sabe o que é que você vai fornecer, que você vai oferecer, ter uma pré-análise, um levantamento de requisitos muito consistente, para você descobrir os detalhes da operação deste mercado consumidor, né? Eu diria também sobre uma boa documentação de TI, lógico, TI, né? Tecnologia da informação, então você tem que dar informação. Nós temos que ter informação interna, né? Para treinar bem os nossos colaboradores, para que eles atendam bem os nossos usuários. E temos que ter também uma documentação externa, uma documentação de acesso para esse usuário, que ele se sinta confortável em utilizar a nossa ferramenta. Então, a documentação é muito importante, lógico. Eu venho numa área de treinamento, então eu tenho que falar bastante sobre documentação, sobre treinamento. Eu estou falando de apostilagem, de vídeos explicativos, de sistemas de FAQ, que hoje é muito comum, e hoje a gente tem inteligência artificial acoplada a isso tudo, né? Você vê que você tira dúvidas hoje num site, fazendo uma pergunta, e esse robozinho que tem lá por trás vai responder para você. E a informação está aí, é isso que precisa.
E uma coisa que também ajudou muito a nossa empresa no mercado foi a questão que eu chamo de assinaturas, né? Você desenvolver um bom software com assinaturas. Ele tem que ter a sua assinatura. Assim como uma obra de arte tem a assinatura de quem pintou aquele quadro, de quem esculpiu aquela, né? Quem executou aquela escultura, né? O software também tem que ter. Então você tem que colocar as suas assinaturas. Muitas vezes as assinaturas vêm naturalmente, porque elas estão no DNA de quem teve a menção intelectual do sistema. Mas colocar algumas, vamos falar da prática, colocar algumas funcionalidades particularizadas e únicas que vão tornar o seu software diferente dos outros, mesmo os outros que estão no mesmo mercado que o seu, mesmo dos seus concorrentes. Então, algumas assinaturazinhas que você coloca. No nosso sistema, a gente colocou lá uma coisa que a gente descobriu, né? Vamos falar no nosso case aqui, sem prolongar muito. Que o nosso mercado necessitava, o nosso cliente necessitava de ter um controle sobre aquele evento que ele estava executando. Imagina que a gente tem um cliente que fez o show do Paul McCartney no estádio do Morumbi. Imagina o tamanho do evento que foi. E ele alugou todos os equipamentos, palco, painéis de LED e tudo. E esse cara precisava de um controle, porque, lógico, ele tem lá 50 funcionários trabalhando, ele tem 4 carretas de equipamento lá encostadas, muitos geradores e tudo mais, e de repente ele pode estar gastando mais do que ele está recebendo pelo evento. E nós então introduzimos no nosso sistema o tal do resultado do job, que é o quê? O job dele é o evento do Paul McCartney, o show do Paul McCartney. E ele então, para cada pessoa que ele ia pagar uma refeição, um técnico dele que ele pagava uma refeição, automaticamente ele tinha isso na tela do computador dele, já dando o resultado momentâneo, resultado de lucro, estou falando, lucro, né? O resultado de lucro que ele estava tendo no evento. Essa é uma assinatura no nosso sistema hoje. E então é isso que a gente aconselha, que você coloque assinaturas em qualquer, eu diria assinaturas em qualquer coisa que você forneça hoje. Lógico que nós estamos falando de software, né? Mas a assinatura é importante, tá bom? Acho que é isso. Tá certo. Nossa, muito interessante, inclusive. A próxima pergunta é a seguinte: modelo de licenciamento único ou mensal para o software, qual você recomenda? Olha, eu recomendo sempre mensal. Que é a tendência, hoje a maioria está migrando para isso. No início a gente tinha a venda de sistemas e a gente percebeu que o mensal é sempre mais interessante, né? Vamos falar aqui mais baixinho para os nossos clientes não ouvirem muito, mas é assim, se você vende, vou dar um número, né? Um exemplo, se eu vendo um sistema por R$15 mil, um sistema barato, né? Um RP por R$15 mil hoje é de graça, né? Se eu vendo ele por R$15 mil, em vez de vendê-lo por 15 mil, eu posso ter uma pequena taxa de setup e uma mensalidade, por exemplo, de R$400, R$500. Fala, mas 15 mil ou R$500? Poxa vida, mas só que são R$500 por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Nós temos casos de cliente aqui que tem 20 anos conosco. Então, você imagina R$500 multiplicado por 20 anos. Então, é sempre essa relação, né? Lógico que o sistema vendido, né, pago avulso, ele pode ter uma expectativa maior no primeiro momento, mas a longo prazo, e é o que as empresas precisam hoje, né, de receita prevista, isso é muito melhor, tá? Então vamos a mais uma pergunta. O que você sugere na gestão de pessoas, principalmente para o time de desenvolvimento? Primeiro, lógico, é óbvio, um bom ambiente de trabalho, benefícios, né? Algumas coisas, alguns benefícios que mostrem ao colaborador que compensa ele estar no seu time. Promover a evolução constante desses colaboradores é indispensável, já que a evolução constante, o treinamento, a clareza de objetivos, né? Muitas reuniões, clareza de objetivo é muito importante porque são fatores motivacionais de qualquer ser humano. Então, clareza de objetivos e principalmente treinamento do seu pessoal
né? Evolução constante, promover treinamentos, pagar cursos para eles, porque hoje isso tudo está muito acessível, né? E é muito importante para eles, né? E eu tenho um segredinho, que eu sempre falei isso a minha vida inteira de consultoria, né? Que eu falo que o grande segredo é oferecer ao colaborador mais do que ele acha que merece. Porque fazendo isso, ele vai se sentir integrante, ele vai se sentir valorizado, ele vai sentir uma evolução social dele através da sua empresa. Isso faz com que ele fique muito mais tempo na sua empresa, já que a rotatividade é inevitável, tá? Nós temos aqui, todo dia, alguma empresa conversando com o nosso colaborador aqui, tentando cobrir o nosso cash aqui com o colaborador, para que ele vá para o concorrente. Então, o que nós temos que fazer é tentar deixar esse colaborador o mais confortável possível aqui dentro da nossa empresa. Por isso que o segredinho é oferecer mais do que ele acha que merece. Só mais uma coisinha. E muita atenção, né, no home office, né, que hoje em dia, com a pandemia aí do Covid-19, a gente, inevitavelmente, a maioria das empresas foram para home office. E atenção ao home office, e não ao office home, porque o office home geralmente acontece. Primeiro tem que ser o office, depois o home. E normalmente o que acontece é primeiro o home, depois o office. Então a hora foi trocada pela produtividade, já que a gente não consegue ter controle pleno sobre o home office. O seu funcionário está trabalhando para você, mas ele pode estar lá no bar da esquina, no celular dele. O que você precisa dele é produtividade e não mais horas de trabalho. Legal esse conselho. Muito bom. Vamos lá para mais uma pergunta. Quais os conselhos você pode dar para alavancar e atingir os resultados comerciais? Eu sei que você já falou de várias coisas aqui, mas se você puder falar ainda mais coisas. Aqui eu respondi baseado no comercial mesmo, tá? Um controle rigoroso dos custos, lógico, principalmente nos custos diretos dos serviços, né? Se você tem um baixo custo de serviço, você tem uma condição de preço melhor ao mercado, né? Como tudo hoje em dia, uma boa presença nas redes sociais e corporativas, né? Porque hoje tudo é internet, tudo é Instagram, tudo é Facebook, tudo é Telegram, tudo é isso, né? Então, inevitavelmente, nós temos que ter isto também. Um bom discurso comercial, lógico, isso é o princípio de tudo. É o princípio de qualquer produto, não é isso? Você tem que ter um bom discurso comercial. O discurso é o quê? Bons argumentos e bons diferenciais de mercado. Isso é inevitável para tudo que se fornece hoje em dia, tá certo? Você pode não estar contente com a empresa fornecedora de água para a sua casa, para a sua residência, mas essa empresa tem que atender os diferenciais do mercado, senão ela pode ser superada por outra empresa, né? Então, ela tem que ter bons argumentos para que você tenha uma instalação de água na sua empresa, mesmo isso sendo vital para você. Agora, imagina num produto que você não é obrigado a comprar. Você não é obrigado a comprar uma geladeira de uma marca ou de outra. Você não é obrigado a comprar um serviço de stream. Você não é obrigado a comprar um software. Principalmente por causa que hoje em dia nós temos muita concorrência. Então, eu tenho que ter bons argumentos para falar para o mercado. Eu tenho que ter desenvoltura na fala quando estiver diante de um provável cliente. E tenho que apresentar a ele meus diferenciais. Por que comprar o meu e não o outro? Então, isso é o básico do básico, né? Para qualquer tipo de produto, principalmente, e também para um software como serviços, né? E o monitoramento das percepções dos vendedores junto ao provável cliente, o que a gente chama de prospect. Prospect é aquele que pode se tornar o nosso cliente, né? Então, colher com os vendedores as percepções que eles tiveram desses clientes, o que esses clientes falam para eles, e eles transmitirem para nós, para que a gente traduza isso em produto, em software, em suprimento de necessidades, né? E ir retificando, lógico, né? Porque
Se a gente quer qualidade, a gente tem que ter um alto contínuo da qualidade, né? E retificando sempre o nosso produto para cada vez estar melhor, né? Já que a evolução tem que ser constante. Somos seres humanos, somos racionais, temos que evoluir todo dia. O nosso produto não pode ser diferente disso, né? E um truquezinho dessa evolução, uma coisa boa dessa evolução, é o que a gente fala, é um truquezinho. Quanto mais você evolui, mais você deixa seu concorrente distante de você, lá atrás, né? Então você evolui, o concorrente evolui também, mas se estiver na frente dele, você evolui, ele evolui e você está sempre na frente. Precificar a mensalidade do SaaS, considerar taxa de retorno no curto ou longo prazo, ou considerar a escala, menor mensalidade com maior escala ou maior com menor escala? Tem que considerar a taxa de retorno, lógico, né? Mas na prática, quando você mensaliza um sistema, você tem que pensar na escala, né? Então, eu mensalizo, aquele meu exemplo lá de R$500 por mês, imagina que eu tenho que ter 10 clientes, né? Então, a minha meta de vendas é exatamente o valor da aquisição se ele fosse vendido, né? Naquele meu exemplo lá, eu falei 15 mil, mas vamos dizer 5. Eu vendo o sistema por 5 mil, eu mensalizo por 500. Então, eu tenho que ter 10 clientes no mês para fazer o que seria a venda de um sistema. A longo prazo, a longo prazo você vai ver um grande resultado enorme, né? E a curto prazo ele vai cobrir os seus custos, tá? Lógico, tem que ser considerada a escala, né? E é lógico, tem que ter um equilíbrio, né? Essa questão da menor mensalidade com maior escala ou maior mensalidade com menor escala, você vai balancear isso, né? Por isso que eu falo assim, você tem que fazer um levantamento de custos da sua empresa, né? Porque você tem despesas fixas, você tem despesas variáveis, você tem custo de serviço e tem margem de lucro. São 4 blocos, né, de despesa. As despesas fixas são aquelas que você começa o mês devendo. Eu dou essa tradução que é mais simples. O que eu começo o mês devendo? Bom, eu começo o mês devendo os salários fixos dos funcionários, os encargos sociais, os honorários do advogado, os honorários do contador, as taxas bancárias, a energia, a conta de telefone e essas coisas. Isso são despesas fixas, né? Então, isso já é meu básico. Depois as variáveis são impostos e comissões sobre vendas, né? Depois eu tenho os custos de serviços. Quais são os custos de serviço para um fornecedor de software? Quanto custa o meu pessoal de suporte, quanto custa o meu pessoal de desenvolvimento, o meu pessoal de Help Service Desk, meu pessoal de documentação, meu pessoal de retaguarda, né? E todos esses ligados diretamente ao fornecimento, tá percebendo? Então eu tenho que levantar todo esse custo, ver quanto eu quero de margem de lucro, precificar e tentar, dentro do mês, fechar um número de contratos mensais que supere as minhas despesas, para que eu tenha a minha margem de lucro, para que eu tenha meu lucro. Que nesse caso não é margem de lucro, é lucro praticado, né? Nós estamos falando da operação, então é praticado. A mensalidade é muito boa, porque assim como você tem despesas fixas que você começa o mês devendo, você vai ter mensalidades que você começa o mês colocando o boleto de cobrança no banco. Certo. Do ponto de vista da infraestrutura, cada cliente fica em um ambiente separado ou todos ficam em um ambiente único, em um único banco multi-empresas? Eu sei que tem muitas empresas que praticam um banco único multi-empresas, tá? Nós aqui optamos por ambientes separados, por bancos de dados separados. Pode-se estar no mesmo ambiente de infraestrutura, com os servidores contemplando todos os bancos de dados, mas uma questão aí, até por orientação do nosso corpo jurídico, que nós não tivéssemos banco multi-empresa, porque os bancos hoje são exclusivos do cliente. Eu sei que eu consigo separar dados, eu sei que eu consigo tudo isso que o pessoal técnico conhece, mas a opção hoje foi colocar bancos de dados separadamente e não banco multi-empresa. Nós vamos a mais uma pergunta aqui então ao Renato. Renato, atualmente sua solução está em nuvem? Sim, sem dúvida nenhuma. Minha solução está em nuvem e sempre esteve desde o início com a Saving Cloud.
que a gente tem uma experiência muito boa, principalmente depois da pandemia, que a gente viu a nossa necessidade, a necessidade do nosso cliente, e mais ainda em home office, operando remotamente, cada um no seu domicílio, cada um numa região, e as respostas que nós temos hoje estando em nuvem são muito boas, muito boas. Lógico, volto a repetir, porque a Saving Cloud presta um bom serviço para a gente de nuvem. Legal. Aproveitando então, lembrando que a Saving Cloud possui diversas soluções para te oferecer a melhor experiência na nuvem e nos mais diversos ambientes de hospedagem. Acesse o nosso site e saiba mais, savingcloud.com. Vamos para mais uma pergunta então, Renato. A próxima é: quais tecnologias você utiliza em nuvem para o seu software e qual banco de dados? Bom, nós utilizamos linguagem Delphi, linguagem JavaScript, nós utilizamos SQL Server e MySQL. Tudo isso, né, como eu tinha dito, o Saving Cloud, e a gente tem que citar a tecnologia Elastic, que deu um boom para a gente aqui nos processamentos. É basicamente isso. Nós utilizamos uma estrutura mista, tá? Nós utilizamos autenticação em um servidor, nós utilizamos uma aplicação em outro. Neste outro servidor que tem aplicação, tem alguns periféricos, alguns componentes. A gente trabalha um pouco também com FTP para armazenamento de imagens e tudo mais. Então, é um conjunto, né? Eu digo que é um sistema com vários softwares. É assim que a gente trabalha hoje. Certo, muito bom saber disso, viu, Renato? Renato, nós vamos então para mais uma pergunta. Quais as diferenças entre manter uma solução on-premise e na nuvem? Vamos falar on-premise, que foi o nosso início, né? Então, nosso case. Como eu falei no começo, a gente tinha pessoal de campo, técnicos que faziam instalação de sistema, de banco de dados, de SQL, tudo lá no cliente. Então, imagina, o nosso técnico chegava lá, nós confirmávamos com o cliente: olha, tá aí o servidor, tá tudo certo, podemos mandar o técnico, e aí ia o nosso técnico. O técnico chegava lá, não tinha memória suficiente, não tinha espaço em HD, não tinha toda a disponibilidade, tinha problema no cabo de rede, aí tinha que limpar o cabo de rede para o cliente, porque senão ia ficar bravo. Imagina, você não fazer esse servicinho para mim, aquela coisa toda. No fim de tudo, era um custo imenso, era um gasto com locomoção, com refeição, com tudo isso do nosso técnico, e gastava-se muito, né? Então, o investimento, quando você fala on-premise, o investimento inicial em infraestrutura é muito grande. Tá? Você gasta com estrutura interna, rede, mais cabeamento, com equipamentos que você tem que adquirir, com servidores que você tem que adquirir, com licenças de sistema operacional e com licença de banco de dados. Você tem também uma mão de obra muito grande, e você tem também, além de tudo isso, se você tiver em servidores locais, você tem que contratar um DBA ou ter lá dentro um profissional exclusivo para fazer backups de banco de dados, monitoramento, né? Então, tudo isso era muito caro. Por isso, a gente resolveu ir para a nuvem e começar a trabalhar com SaaS, né? Que o SaaS, como eu falei, surgiu no ano de 2000, veio para o Brasil no ano de 2000, e aí, então, a gente mostra para o cliente que a economia em infraestrutura, economia em mão de obra, monitoramento, tudo isso é feito dentro do nosso serviço. Hoje, nós fornecemos para o nosso cliente um sistema, um ERP, né, um conjunto de softwares que ele opera. Nós oferecemos para ele o backup dos bancos dele, replicação, nós oferecemos uma série de serviços acoplados e, o mais importante, a rapidez de resposta que nós temos para ele hoje. Porque hoje um cliente nosso fala assim: eu queria mudar o meu modelo de orçamento, eu queria mudar a cara do meu contrato que eu tenho com o meu cliente. Então, perfeitamente, o meu funcionário, o meu colaborador de suporte, na máquina dele, faz uma alteração no modelo do cliente, aperta o Enter e fala para o cliente: pode usar aí em Manaus que já está pronto. E o cliente fica surpreso.
Então, nós temos essa facilidade porque a estrutura em nuvem hoje proporciona que você tenha essa resposta, esse tempo de resposta rápido. Antigamente, os sistemas de suporte pediam 24 horas para responder. Por quê? Porque tinha que fazer tudo aqui, transmitir, mandar um backup para o cliente, mandar um arquivo, e aí tem que transportar o arquivo. Hoje não. Hoje eu aperto um botão aqui e você está vendo meu arquivo aí. Então é assim, tudo isso facilita, né? E na nuvem, nós não temos o problema que nós temos internamente, de dar um problema na máquina, no servidor, ou um problema qualquer de conexão interna. Você tem uma agilidade muito maior, sem dúvida, tá? E sem contar do SLA, né? Que é o tempo de disponibilidade que nós temos que ter do nosso serviço para o cliente. O SLA mundial é 3%. Isso é de regra mundial, né? É a disponibilidade que você tem de fornecimento para o cliente. Então, nós podemos falhar 3% por ano. 3% ao ano eu posso falhar. Então, um ano tem 8 mil e poucas horas, então 3% disso deve dar hoje em torno de 24 horas. Eu não vou fazer a continha aqui para a gente não perder tempo. Mas imagine que eu posso estar indisponível 24 horas por ano. Né? É o meu SLA, é o meu tempo de indisponibilidade, né? Ou disponibilidade. Então, hoje, nós temos aqui dentro da nossa empresa 0,07% de indisponibilidade. 0,07% ao ano. Né? Lógico, devemos um pouco isso a Saving Cloud também, mas aqui, quando nós temos que fazer uma manutenção qualquer, isso é feito de madrugada, quando tem que fazer backup é madrugada, é tudo programado, é tudo agendado, e é muito mais fácil. Nós temos clientes hoje que trabalham 24/7, né? Então a gente avisa o cliente, vai ficar indisponível 15 minutos, tá, tudo bem, tá, acabou. De 15 minutos quando? Das 2h46 da manhã até as 2h, né? Às 3h01, mais ou menos assim. Tá? Então, é muito mais vantajoso em nuvem, sem dúvida nenhuma. O que eu uso para convencer o cliente é exatamente isso. Eu mostro para ele uma tabelinha. Quanto você gastaria para ter on-premise e quanto você gastaria para ter em nuvem. E aí, ele batendo o olho nos números, ele vai na hora preferir uma solução em nuvem. A gente vai então para mais uma pergunta, que é a seguinte. Infelizmente, a última pergunta, inclusive, também. Quais os argumentos que você utiliza para convencer o cliente a mudar a infra? Você comentou agora há pouco, né? Mas era a nossa última pergunta de hoje. Quer falar mais alguma coisa a respeito? A resposta... Vamos só dar mais um exemplo aqui. Quando você trabalha em nuvem, você consegue manter uma estrutura lá na nuvem da sua empresa. Então, imagina uma empresa que trabalha em local, eu tenho que ter tudo aqui dentro, né? Eu tenho que ter servidores, eu tenho que ter servidores de arquivos também, tudo dentro da minha empresa. Quando eu trabalho em nuvem, eu posso trabalhar com várias soluções dentro dessa nuvem. Lógico que é melhor que você tenha um fornecedor só, né? Você se relaciona só com ele. E eu até aconselho que as empresas tenham um fornecedor só, mas que mantenham várias estruturas, né? Hoje, nós temos lá na Saving Cloud um local onde nós autenticamos o nosso usuário do sistema e um outro local onde nós temos os nossos servidores com a estrutura de fornecimento, a estrutura do sistema. Então, vejam, eu trabalho com o mesmo fornecedor com duas estruturas, muito mais seguro, né? Então, é bem interessante a parte de nuvem. Tudo hoje em nuvem é mais interessante. A gente consegue fornecer também em nuvem uma solução mais avançada, porque eu estudo aqui, eu elaboro aqui as coisas, o desenvolvimento do sistema, as funcionalidades, as ferramentas que eu vou utilizar, os frameworks e tudo mais, e projeto isso e jogo tudo isso lá para a nuvem, né? Então, eu acho que nuvem é a tendência e por não sei séculos, mas por algumas décadas, seguramente.
É isso mesmo. E eu agradeço principalmente, a participação do nosso convidado, o Renato, que arrasou aqui. Ele deu várias dicas, falou sobre gestão, falou sobre diversos assuntos importantes. E obrigado pela generosidade também de compartilhar sua experiência e seu conhecimento. Renato, a palavra agora é sua. Imagina, Marcos, nós estamos aqui para isso e é um prazer sempre estar com vocês. É um prazer a parceria com a Saving Cloud. E eu espero que as pessoas tenham aproveitado, espero que eu tenha ajudado um pouco. Estou sempre aqui à disposição, se precisarem mais vezes, estou sempre pronto. E eu gostaria de desejar sucesso a todo mundo que está nessa área, a todas as pessoas que estão nesse caminho de software como serviços, porque as experiências são muito boas, lógico, como toda a estrutura empresarial, todo empresário também tem dificuldades no início e no transcorrer da sua trajetória como empresário, mas é sempre gratificante quando você encontra um caminho, quando você encontra uma solução boa para o mercado, boa para você como expectativa. Então, é sempre interessante a gente compartilhar ideias. Eu não acredito muito nessa questão de ter reservas demais, né? Eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado, estratégias não, mas conhecimento tem que ser sempre compartilhado, porque essa é a melhor das coisas. É a evolução do ser humano, a base do ser humano, a base da evolução do ser humano é sempre o compartilhamento de conhecimento, né? O conhecimento, como já dizia um grande filósofo lá de milênios atrás, o conhecimento é o alimento da alma. E a gente espera estar sempre compartilhando aí. Eu estou aqui à disposição para todos vocês. Obrigado pela atenção, agradeço as perguntas e agradeço essa oportunidade que vocês me deram. Tá certo. Então, Renato, agradeço em nome do Fábio, toda a equipe Saving Cloud, tá? Obrigado pela sua participação. Lembrando que esse bate-papo aqui com o Renato que a gente teve hoje sobre gestão de negócios, de desenvolvimento de softwares e SaaS, fica disponível aqui no nosso YouTube e alguns recortes vão para as nossas redes sociais. Então, se você não segue a gente nas redes sociais, @SavingCloud, ok? Um grande abraço a todos, agradeço a companhia de vocês e até a próxima. E aí, gostou da edição de hoje? Não deixe de conferir as demais edições disponíveis na nossa plataforma de streaming. Aproveite e conheça as nossas redes sociais, todas elas @SavingCloud. E para mais conteúdos, acesse o nosso site savingcloud.com. Até a próxima!